Este é um mundo onde os elementos de um jogo se misturaram com a realidade. Várias novas profissões evoluíram e as pessoas podem mudar as suas profissões para ganhar habilidades poderosas, além da existência de várias ruínas. Tem dungeons também, vários reinos misteriosos e muitos monstros. Em troca, as pessoas também podem obter pontos de experiência, materiais raros e equipamentos para fortalecer ao caçar os monstros. Porém, não importa o quão ferozes os monstros sejam, eles empalidecem em comparação à existência de misteriosos e raros os dragões. Então a nossa história pula para a terceira escola do Reino do Dragão. Atenção, estudantes, disse o professor. A cerimônia do despertar de profissão de hoje não apenas afetará sua chance para passar no exame, mas também está relacionado ao seu sucesso no futuro. Apesar que em teoria o resultado do seu despertar seja determinado aleatoriamente, todos vocês devem ter confiança em si mesmos. Então, desde que tenham uma forte determinação, cada um de vocês pode despertar uma profissão de combate. E então nosso protagonista pensa: finalmente, o dia chegou. Eu sou Lu Fen, uma pessoa que veio para este mundo de um lugar chamado Planeta Azul, 3 anos atrás. Bom, durante esses 3 anos nesse mundo, eu ganhei um certo entendimento sobre ele. E existem vários tipos de profissões, cujo pode ser em 3 tipos. As melhores são as profissões de combate, cujo incluem guerreiros, magos e arqueiros também. Eles usam habilidades poderosas para explorar os reinos desconhecidos e obter equipamentos poderosos. Eles também recebem recompensas generosas das dungeons, e esse tipo de profissão é a mais cobiçada entre todas. Logo em seguida, vem as profissões de reforço, assim como encantadores e alquimistas. Eles podem criar itens especiais com efeitos poderosíssimos, porém, já que comprar esses materiais custa muito caro, geralmente sem o apoio de uma grande família, não é possível nutrir um profissional de reforço decente. E finalmente, no fundo da pirâmide, temos as profissões de subsistência, tais como chefe, herbalistas, mineiros e etc. Esse tipo de profissão é o futuro para a maioria das pessoas. Pessoas normais que trabalham duro e se esforçam para ganhar dinheiro. A minha tia, Hanki, é uma chefe. Ela trabalha arduamente todo dia, apoiando minha educação com sua pequena lojinha de pão. Apesar dela ser apenas 8 anos mais velha que eu, ela me apoiou muito e vejo quão dura ela trabalha. Para sobreviver neste mundo e prover uma vida melhor para mim e minha tia, eu devo despertar uma profissão de combate. E então, o professor ele atende uma ligação e diz: "Ah, sim, beleza, eu entendi." Ao desligar, ele grita: "Estudantes, acabei de receber a notícia que a plataforma de despertar foi concluída e a cerimônia de despertar está prestes a começar." E os figurantes: vamos. E o nosso prota fica ali, parado sem entender nada. O professor chega e pergunta: "Lu Fen, algo errado? Você é o melhor estudante da nossa sessão, não precisa ficar nervoso." Agora sim, rapaziada, finalmente apareceu o sisteminha roubado, vambora. Então, o nosso Lu Fen se pergunta: "O quê? Que é isso?" E o professor tá lá, né? "Ei, Lu Fen, tá me ouvindo?" E aí ele se dá conta que só ele consegue ver a aba do sistema e já mete o louco: "Tchau, professor, desculpa, eu vou indo." E em pensamentos, o Luffy imagina: finalmente chegou, como alguém pode ir para outro mundo sem o sistema roubado? Mas esse sistema, o que ele faz? Bom, eu penso nisso depois. Agora a cerimônia é o mais importante. E partimos para a cerimônia de despertar. E os figurantes já estão tudo se perguntando: "Esse é o cristal de despertar? É a minha primeira vez vendo um. Estou tão nervoso." Já o outro fala: "Quão legal seria se eu despertasse uma profissão de combate secreta? Eu não seria poderoso e adorado por milhões?" Moleque, vai acabar despertando a profissão de padeiro espião. E o outro fala: "Cara, você tá sonhando acordado, profissões de combate secretas são tão raras. Eu vou orar pros meus ancestrais pra eu acabar pelo menos com a profissão mediana." E o velhinho da barba já mete um: "Silêncio, todos vocês. A cerimônia de despertar está prestes a começar. Esse é o sacerdote que irá conduzir a cerimônia de despertar deste ano." E os figurantes estão tudo cochichando. Então esse é o cara que tá encarregado do despertar, um sacerdote. A aura de profissão de combate realmente é diferente. Que aura opressora. Eu queria despertar uma presença dessas. E aí, pim, a janelinha de sistema já sinaliza pro nosso prota: "Você adquiriu uma habilidade, olho de avaliação." E ele se pergunta: "Avaliação?" E ele de imediato já clica no sacerdote para verificar as informações dele. E aí aparece no sistema: profissão, sacerdote, nível 29, habilidades, despertar de profissão, PL
5 milhões de moedas do dragão. Rapaziada, não sei o que é esse PL, mas, bom, sigamos mais pra frente, a gente provavelmente vai saber. Quietos, o velhinho já grita de novo. Estudantes com o nome chamados, por favor, subam até aqui. Enquanto isso, nosso prota, mesmo que ela venda uns pãezinhos a vida toda, minha tia nunca conseguiria tanto dinheiro assim. E os figurantes já vão sendo chamados pro palco pra poder despertar e chamam um tal de Zangtal. E os cochichos começam. Zangtal, ele não é o melhor estudante da nossa sessão. Imagino que ele vai despertar uma profissão de combate. E o outro pode apostar, todos os atributos dele são muito altos. Você deve saber que apesar da maioria dos despertados serem totalmente aleatórios, quanto maior o atributo da pessoa, mais provável conseguir uma profissão de combate. Então isso deve ser o que, rapaziada? Tipo, o cara treina e tal, e ele tem meio que uma aptidão pra despertar uma classe de combate, saca? Meio que isso. Então provavelmente se o cara faz uma flexão, alguma parada assim, o cara consegue uma classe de combate e eu tenho uma maior chance, pelo menos é o que eles dizem lá. Nosso protinha não tem cara de que treina muito não, mas vamos ver, né, o que vai sair aí dessa bomba. E o moleque já sobe no palco e as coisas começam a brilhar e o figurante diz, é uma bola de fogo, ele deve ser despertado como um piromante. Mano, piromante. Uau, Zangtal é incrível, ele despertou uma profissão de combate, estou com inveja dele, ele tem um futuro brilhante pela frente. Irmãozão, é tão incrível. E o Lufeng já tá como? É isso aí. Se eu puder despertar uma profissão de combate, eu posso dizer adeus a essa vida de pobre. E o velhinho já tá com puto da vida. Eu disse silêncio, próximo, depressa. Então vemos o pessoal já recebendo as classes. Um recebeu a herbalista e fala, pelo menos eu posso continuar os negócios da família. O outro, mano, o cara pegou o alfaiate. Não, que merda. E o moleque, cara, bombado, pegou a profissão de alfaiate, coitado, mano. Já o outro, ele pegou a profissão de mineiro. Não, eu não quero sair de casa. Já o rapaz perto do prota fala, parece que os profissionais de combate são mesmo a minoria. E a maioria ainda acaba com profissões ruins. Despertar uma profissão de combate significa possibilidades ilimitadas para o futuro. Enquanto a maioria desperta profissões ruins, eles estão destinados a viver uma vida normal. Bom, ainda assim, isso é considerado bom. Olhe para a Li Bing, da seção 3. A família dela já estava com dificuldades e agora que ela despertou uma profissão de reforço que precisa muito dinheiro para poder nutrir, teria sido melhor a ter despertado uma profissão de subsistência. Ela pelo menos ganharia algumas habilidades especializadas e ajudaria a família dela. Já a minha família também está com dificuldades. Se eu acabar com a profissão ruim, então chamo o nosso prota. Liu Feng da seção 25, venha para a plataforma. E as figurantes ficam toda assanhada pra cima do prota. Esse cara é tão bonito. Que tipo de profissão ele vai despertar? Então o Liu Feng se aproxima do cristal para receber a sua classe e pensa, bom, no momento ficar nervoso é inútil. E quando o sacerdote começa a ativar as magias, uma hora ameaçadora começa a aparecer no ambiente e as pessoas começam a se perguntar, o que tá acontecendo? Um terremoto? E vimos um big olho vermelho olhando para eles e os figurantes, isso é... E então vemos o dragão se materializar na plataforma. Um dragão! O despertar de Liu Feng invocou um dragão! Uau! Esse é o fenômeno que só acontece quando uma profissão secreta aparece. E a secretária, professor Lee, você conseguiu produzir a primeira profissão secreta na escola, parabéns! E o professor diz, se ele despertar como uma das mais fortes profissões secretas, como o guerreiro de sangue de dragão ou um mago que entende a língua dos dragões, ele pode se tornar um novo figurão no reino e fazer história. Já faz 10 anos desde o último guerreiro de sangue de dragão. E a secretária diz, e essa pessoa, ela se tornou um figurão no reino do dragão. Será que Liu Feng é? E o dragão ruge em cima de todos, levanta aquela nuvem de poeira e some. E o velhinho já fica em choque. Garoto, que profissão você despertou? É um guerreiro de sangue de dragão ou um mago dragão? E o nosso prota fica meio pra baixo e diz, eu sou um domador de dragões. Geral fica em choque sem entender nada. O velhinho surta com um espetáculo daquele. A pior profissão, domador de dragão! Bom, depois da cerimônia, na cidade velha de Jinhai, nosso prota observa a tela do sistema com atenção e se pergunta o porquê que tá cheio de interrogações onde era pra ter as habilidades dele. Domador de dragões, o que isso significa? E então temos um flashback da cerimônia e vemos os alunos comentar durante a exibição de sua classe. Que pena, parece que Liu Feng está destinado a ser medíocre. Como humanos podem tomar criaturas tão poderosas como dragões? E o outro fala, apesar de ser uma profissão secreta, é a mais fraca em termos de habilidades práticas. E o NPC pergunta, ei, por que estão chamando ela de pior classe? Domador de dragões não era uma das 3 maiores profissões secretas, assim como o guerreiro de sangue de dragão e o mago dragão? E o outro diz, bem, sim, ela é, mas a maioria das pessoas não consegue nem encontrar dragões, imagina domá-los. É melhor virar um invocador. E o diretor diz, está tudo bem, criança, afinal é uma profissão secreta com potencial enorme. Talvez você possa domar algumas subespécies, de dragões e ficar mais forte com o tempo. E o nosso prota pensa, mais forte? Como isso seria possível? Se um dragão
Como o domador de dragões teria potencial? Subespécies de dragões não passam de meras bestas ferozes. Elas não são nada comparado a verdadeiros dragões. Nos 800 anos de história do Reino Dragão, dragões realmente apareceram, mas um domador de dragões que domou dragões nunca existiu. Não importa o quão poderosos os humanos sejam. Eles são como formigas na presença de dragões. E domar um dragão não passa de um sonho. Sem mencionar que, como um domador de dragões sem dragão, não apenas me falta a habilidade de melhorar, como também não consigo desbloquear minhas habilidades. Moleque, o nosso prota sem um dragão não faz nada, mano. What the fuck? Como assim? Nem uma super forçazinha, nem nada. O moleque tá na bosta, filho. Minha tia trabalhou tanto para eu estudar, mas agora eu nem posso retribuir com uma vida melhor. Então nosso prota meio cabisbaixo, perdido em pensamentos, chega em casa. Antes dele entrar, ele dá uma olhada para baixo e respira. Tia, voltei. Então vemos a tia do prota, a Hanky, cuja profissão é chefe. Meu pequeno Fen voltou. Hoje foi o dia mais fantástico da sua vida, não foi? Então como foi? Que profissão você despertou? E nosso prota meio triste diz: bem, a tia. Ah, tá tudo bem, não se preocupe se não conseguir uma profissão de combate. Eu ficaria preocupada mesmo se tivesse que sair pra lutar. E o nosso prota fala: não, tia, eu virei um domador de dragões. O problema é, eu não posso fazer nada sem dragões. E a tia dele fala: não importa se você seja um domador sem dragão, isso só mostra o quão forte você é. Então ela abraça o prota e diz: se você conseguir entrar na faculdade, sua tia vai continuar te ajudando. E se você não quiser, você pode me ajudar a cuidar da loja. Nosso prota dá um sorrisinho e ela já fala: certo. Não pense muito nisso. O jantar vai esfriar. Toda felizinha, mano. E o nosso prota: ah, tem muita coisa, eu não vou conseguir comer tudo. Também todo felizinho. E no final da noite, ele se joga na cama e pensa: a tia tem 26 anos. Apesar de trabalhar com a profissão de doméstica durante tantos anos, isso não mudou a nossa vida. Eu quero uma vida melhor para minha tia. Não tem como isso estar fora do alcance só porque me tornei um domador de dragões. Isso é tão frustrante. Como um dragão, um domador de dragões seria a melhor profissão. Onde eu vou encontrar um dragão? E do nada, nosso prota se assusta com a notificação: parabéns, você recebeu seu primeiro mapa do tesouro. Um mapa do tesouro de nível divino no primeiro dia, nosso prota pensa. Ah, é mesmo. Lembro que se intitulou como Sistema do Super Tesouro quando foi ativado hoje na aula. Eu tentei a função de avaliação, mas ainda não tentei dar uma olhada no recurso de mapa do tesouro. Então ele clica na recompensa e temos uma explicação sobre como funciona o mapa do tesouro. O mapa do tesouro pode ser classificado em 4 níveis: iniciante, intermediário, avançado e nível divino. Usando o sistema, eu posso combinar 3 mapas de tesouro de nível baixo idênticos em um único mapa do tesouro de nível alto. E o sistema continua explicando: todo dia você vai receber um mapa do tesouro aleatório. Desde que você siga, você pode encontrar tesouros relacionados à sua profissão. Então nosso prota pensa imediatamente: tesouros relacionados à minha profissão? É reconhecido por todo mundo que um domador de dragões é a pior profissão, porque domar um dragão não é prático. Porém, desde que eu faça um bom uso do sistema, existe uma grande chance de eu preencher a lacuna entre a pior para a melhor classe. Em outras palavras, este mapa do tesouro de nível divino pode ser minha última chance para mudar de vida. Se eu desistir agora, eu vou viver no fundo da sociedade pelo resto da minha vida, sem mencionar que eu decepcionaria a minha tia. Eu devo ir. Ao clicar no mapa, o prota vê a localização e pensa: Montanha Shibazin. Não é muito longe da cidade de Jiangá. Se eu pegar o último ônibus da noite, eu posso chegar lá de manhã cedinho. Então, pela manhã, a tia do prota acorda e chama Fen, e o nosso prota já partiu para tentar chegar na localização do mapa e deixa apenas uma carta para a tia dizendo: tia, nos últimos dias estarei indo viajar. Estou indo para a montanha Shimbazin. Por favor, não se preocupe comigo. Isso pode ser minha única chance de mudar meu destino como domador. Então não se preocupe. Eu voltarei logo e farei qualquer coisa para termos uma vida boa. Então nosso prota desce do ônibus e chega aos arredores da montanha Shimbazin. E logo já trombam nele. Então vemos um grandalhão e uma mocinha que diz oi para o nosso prota. E o prota já toma logo um susto e já pensa em pegar a adaga. E nas costas dele, um outro cara aparece segurando e o diz: ei cara, que tal irmos juntos? E o prota já diz de imediato: não, obrigado, tirando a mão do coroa. E logo já pensa: esses caras são ladrões de dungeons? E a mocinha diz: vamos, pense bem, jovenzinho bonito. E o coroa que mais parece o Singed do LoL diz: jovem, é perigoso ficar sozinho nesse tipo de lugar durante a noite. E o nosso prota pensa: esses caras devem estar roubando já faz um tempo. Lidar com alguém como eu
Pra eles deve ser muito fácil. E o Singed da Shopee diz: que tal? Já se decidiu? E o Prota já pensa: não, eles estão desconfiando de mim. E o Grandalhão fala: e aí, que tal irmos juntos? E o Prota diz: não, eu já disse que não tem necessidade. E o Singed da Shopee diz: jovem, você não entende as regras das ruas. Os perigos da noite são maiores do que você pode imaginar. Então nosso prota mente: eu sou um invocador, não preciso de companheiro. Se tiver alguma situação perigosa, eu invoco uma criatura elemental e ela resolve. Então o Singed da Shopee fala: parece que nossa preocupação sobre a sua segurança era desnecessária, jovem. Então vamos, pessoal. Enquanto a mocinha diz no ouvidinho do prota: eu espero que a gente se encontre novamente, lindinho. Adeus. E o nosso prota pensa: bando de merda, mesmo que aqui seja perigoso, ainda melhor do que ser apunhalado pelas costas por ladrões. E depois ele dá uma leve suspirada e fala: ufa. É como eu pensei, a vida sem força não passa de uma chama frágil, facilmente apagada por uma simples brisa. Eu preciso ir logo. E então nosso prota entra mata adentro até avistar um bando da espécie de cavalo chifrudo de nível 8. E pensa: apesar desses cavalos chifrudos não atacarem ativamente os seres humanos, se forem perturbados, eu não serei páreo. Esquece. É melhor desviar. Então nossa cena muda pro prota pensando: apesar de eu ter pego uma rota maior por segurança, eu não me sinto seguro. Enfim. Eu devo estar perto, só mais um pouco. E ao andar, o nosso prota pisa num sapo, mano. Coitado do sapo, velho. E o sapo já dá um gritão. E os antílopes que estavam ao redor do prota já olham pra ele na hora. E um grita e todos saem correndo. E o nosso prota diz: merda, no fim eu acabei incomodando eles. Ah! Então o nosso prota vira à esquerda e se joga no chão. E os antílopes passam direto. E o sapo que tá lá todo esmagado, tadinho. E o nosso prota pensa: não consigo nem lidar com meros antílopes. No meu estado atual, se eu perder esta oportunidade, o meu destino será como o daquele sapo. E quando ele abre o mapa, ele percebe que já chegou no local do tesouro. Eu realmente cheguei no lugar. Então este realmente é o lugar indicado pelo mapa do tesouro. Então vemos uma luz brilhando atrás de umas pedras lá atrás. E ao chegar lá, o nosso prota diz: este é o tesouro que pode mudar o destino de um domador de dragões. Um ovo de dragão. E o ovo já está prestes a chocar. E então um barulho nos arbustos chama a atenção do nosso prota. Até agora tudo tem ido bem, mas parece que não posso escapar do olfato de uma besta selvagem. Então a raposa cinzenta sanguinária... caralho, mano, olha só o nível da raposa. Nível 10. E as suas habilidades são golpe da garra tripla e recuperação sangrenta, véio. Bizarro. Então ela pode realizar um combo de golpes e fazer o alvo sangrar para recuperar a vida. E o prota diz: mas que merda, eu não tenho como lidar com ela, mas talvez eu possa segurar até que o ovo do dragão choque e eu tente domar ele. Só que a raposa não dá trégua pro nosso prota. E ele pensa: ela é muito rápida, eu não vou conseguir aguentar, eu não posso deixar ela se recuperar, preciso lidar com ela quando ela for usar o combo. 3, 2, 1, agora! E plim! A mensagem do sistema aparece e diz: você derrotou uma raposa cinzenta sanguinária. Recompensa 120 de XP. Ufa, eu me livrei dela. E atrás das pedras surge a trupe, rapaziada, que abordou nosso prota na descida do ônibus. E o Singed da Shopee diz: realmente você conseguiu derrotá-la. Que interessante, jovem. E o prota diz: vocês estavam me seguindo. Eu já disse que não vou me juntar a vocês. E a mocinha diz: lindinho, não precisa ficar tão nervoso. Sabe, você nos enganou, não foi? E o Singed da Shopee diz: jovem, você claramente disse que era um invocador. Então por que não usou suas habilidades quando se machucou? E o nosso prota diz: se vocês querem o pelo da raposa, pegue. Parem de me incomodar. O Singed da Shopee disse: jovem, você é interessante. Essa peça de pelo da raposa só vale 80 moedas do dragão. O que queremos não é isso. Já olha pro ovo do dragão que estava atrás do prota. E o prota pensa: esses filhos da mãe, eles me viram procurar pelo ovo. Ataquem, disse o Singed da Shopee. Na mesma hora, o grandalhão já deu um socaço no prota, jogando ele pra longe. E a mocinha já chega com a faca no pescoço do nosso prota, dizendo: não se mova, lindinho, ou você vai se arranhar. E o Singed da Shopee disse: jovem, você subestimou o olfato de tesouro dos ladrões de dungeons. E o grandalhão grita: ei, trazendo o ovo. Vejam o que eu encontrei. Haha, tiramos a sorte grande. Mate ele, disse o Singed. E o nosso prota pensa: ah não, isso é ruim. E então a mocinha diz: é uma pena, lindinho, mas terei que me despedir. E o nosso prota pensa: era a minha única chance de sair dessa vida. Eu não posso deixá-los levar o ovo de dragão. E de repente o ovo explode e algo sai voando na velocidade extrema pra cima. E todos estão se perguntando que tipo de monstro é esse. E o nosso prota já encara assustado isso.
E então vemos o dragão em alta velocidade indo atacar os bandidos. E o Singed da Shopee já lança uma poção no dragão e diz: fique longe! E o dragão desvia com uma facilidade extrema, mas o grandalhão já tá na frente dele, pronto para efetuar um golpe direto. E o dragão só abre a boca, filho, e cospe algo em direção ao grandalhão. Eu não sei se isso é fogo ou sangue, rapaziada, mas o grandalhão já foi de base, não sobrou nada. E o Singed lá atrás sem entender nada. E ele já lança um: não, pare, socorro, rápido, me ajude. E o nosso prota diz: eu nunca pensei que até mesmo um dragão recém-nascido seria tão forte. Agora entendi o porquê que ninguém nunca conseguiu domá-los. E a mocinha já fica em choque: dragão? É um dragão? O que você disse? Era um ovo de dragão. E o Singed já foi de base também, filho. Quando ele se virou, só tinha a mão do Singed no chão. E o prota já se levanta dizendo: o olfato dos ladrões de dungeons parece que ter falhado dessa vez. Então, tentando roubar o meu dragão, este é o destino de vocês. E empurra a mulher. Paz, esse prota é muito foda, filho, esquece. Então ele já olha direto pro dragão e ativa a habilidade dele de domar o dragão. E o dragão sem entender nada. E a mocinha dizendo: quem é você? E o nosso prota diz todo giga: Chad, quem sou eu? Você não vai querer saber quem sou eu. Eu não sou um invocador, eu sou um domador de dragões. E então vemos o sistema pacto estabelecido com o dragão negro. Habilidades desbloqueadas: golpe do dragão, garra do dragão e inspiração do dragão. E a mocinha diz: me poupe, eu não sabia que era um dragão. E o nosso prota diz: sua ladra fudida, quantas pessoas vocês já mataram e roubaram? Se junte aos seus cúmplices. Caralho, filho, o prota é foda, filho, esquece. E então vemos o nosso prota sentado em meio deserto após os acontecimentos e pensa: ufa, finalmente acabou. Eu simplesmente não acredito. E ele pega o dragão no colo. E finalmente cruzei o abismo entre o fraco e o forte. O dragãozinho é tão poderoso. Logo depois de nascer, eu não consigo imaginar o quão forte será depois de upar. Logo o título de domador de dragões não será mais sinônimo de pior classe. Mas como eu devo te chamar? Pequena bola de carvão? Não. Diamante negro? Não, que tal? Espera, o que você tá fazendo? O dragãozinho lambeu a ferida dele e vimos ele transbordar de uma aura vermelha que empurra o nosso prota pra longe. Caralho, rapaziada, o dragão virou uma fucking mulher, mano, what the fuck. Nosso vídeo vai ficando por aqui, rapaziada. Essa obra tem mais de 240 capítulos e só estamos no terceiro, então deixa o like, se inscreve no canal e comenta pra parte 2, tá? Eu vou tentar fazer pelo menos 30 a 40 capítulos, tá, rapaziada? Logo pra poder ter um vídeo maior de vez. Então eu conto com vocês aí no apoio, no like e comentando pra parte 2, beleza? Tamo junto, valeu, fui!